Oi, eu sou Franciele Nogueira, esse é o Vai Comer o Quê? E hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre substituições de alimentos, ingredientes nas receitas. Eu acho que eu recebo bastante esse tipo de pergunta, viu? Que é assim, Fran, posso usar margarina em vez de manteiga? Posso usar açúcar mascavo em vez do açúcar cristal? Posso fazer isso ou aquilo? E assim, eu gostaria de falar algumas coisinhas bem básicas, assim, bem simples, mas que talvez possam te ajudar na hora de fazer as substituições em casa. Primeira coisa que eu queria esclarecer aqui, assim, eu posto as receitas aqui no canal, e as receitas eu acredito que elas são uma inspiração para as pessoas, então nem sempre você vai fazer a minha receita exatamente do jeitinho que eu faço, e pra mim isso é totalmente ok. Quando você faz a sua versão, você usa os ingredientes que você tem na sua casa, usa a sua criatividade, você adapta, e eu acho que isso é muito legal e eu apoio esse tipo de coisa. Eu acho que é bacana, a gente vai transformando as receitas, é assim que as coisas vão evoluindo, né? Assim que evoluiu com certeza a culinária ao longo desses anos todos. Eu acho que assim, mas tem algumas receitas que realmente elas são muito específicas, que não tem como você substituir, senão não vai dar certo. E então você tem que meio que prestar atenção nas receitas. Por exemplo, digamos assim, eu tenho uma receita de torta de chocolate vegana lá no canal, que é uma torta de chocolate, inclusive, que eu já falei lá, mas é melhor do que qualquer torta de chocolate que tenha leite, que tenha creme de leite, essas coisas. É fácil e gostosa, é muito boa. Tá com água na boca aqui. E, por exemplo, eu recebo uma das perguntas que eu mais recebo em relação a essa receita é: eu posso substituir o chocolate por cacau nessa receita? Aí você tem que analisar a receita. Por exemplo, essa é uma receita que ela leva 2 ingredientes no recheio, que é o chocolate e o leite de coco. Aí, o que acontece? Para a torta ficar firme o suficiente, o chocolate, quando ele esfria, ele endurece. Então, é por isso que a torta fica fria, fica gelada, fica firme, essa é a palavra. Por causa do chocolate. Agora, se você tirar o chocolate da receita e colocar cacau, vai virar um chocolate quente. Não vai nunca endurecer aquilo. Então, você tem que prestar atenção nesse tipo de coisa. Quando a função do chocolate, por exemplo, na receita, é não só dar o sabor, mas ele também vai ajudar na consistência, aí realmente é difícil de você substituir. Mas se for uma coisa que ele só vai dar o sabor, aí de repente o cacau seja uma boa opção. Né? Mas você tem que lembrar que cacau e chocolate têm consistências completamente diferentes. Então você vai ter uma alteração na textura da receita, independente de poder substituir ou não. Aí, outra pergunta que eu recebo muito é em relação à margarina e à manteiga. Gente, que obsessão com margarina que as pessoas têm. Não acho que a manteiga é tão mais cara assim do que a margarina. É tão mais cara assim? Não sei. Mas assim, eu sempre faço com manteiga. Vocês acho que nunca me viram usar margarina aqui. Porque eu gosto muito mais da manteiga, eu acho ela muito mais saborosa, eu acho que ela é muito mais saudável do que a margarina. Não que ela seja saudável, eu sei que é uma gordura saturada, mas eu acho que em comparação com a margarina, eu prefiro a manteiga 1000 vezes pelo sabor, porque ela é origem animal, a margarina é um plástico, e assim, é isso. Vocês acham que nunca vão me ver tendo anunciante de margarina aqui no canal, porque eu não sou muito fã. Mas você pode substituir. Praticamente qualquer receita você pode substituir. Mas, assim, a manteiga tem um sabor muito melhor, né? E ela é melhor pra você também. Então, aí fica ao seu critério. Mas você pode substituir, sim, praticamente toda a receita. Com sal ou sem sal, eu sempre dou preferência sem sal, né? Porque se você precisar, você adiciona o sal, mas não tem como tirar da receita. Então, eu sempre dou preferência pra manteiga sem sal. Então, resolvido o assunto da margarina, eu espero que sim. Aí agora a gente tem a questão dos açúcares, que é açúcar cristal, açúcar mascavo, açúcar refinado, açúcar demerara. Na maioria das vezes, você vai poder substituir, porque o açúcar é açúcar, açúcar é açúcar. Então, você vai poder substituir sim. Lógico que quando uma receita pede açúcar cristal e você usa açúcar mascavo, ele vai ficar mais escuro. O açúcar mascavo tem um pouco mais de molasses, então ele vai dar mais umidade, vai ficar um pouquinho mais pesado. Mas você pode tranquilamente fazer essas substituições. Mas aí quando você vai substituir do açúcar pro adoçante, aí nem sempre vai dar certo. Eu não tenho experiência com adoçante, então toda vez que você me perguntar, tipo receita de bolo, por exemplo, pode usar adoçante em vez de açúcar.
não vou saber te dizer, porque a função do açúcar num bolo, numa coisa assim, não é só dar o doce, mas ela também ajuda na estrutura do bolo. Então, dificilmente vai dar certo essa substituição. Mas eu não tenho experiência com isso, então eu não vou saber te dizer. Mas em relação ao açúcar, eu sempre dou preferência pro açúcar cristal. Acho que eu já falei aqui, já falei em outros vídeos. No vídeo que eu explico sobre os nomes em inglês, eu falei sobre isso. O açúcar cristal é o que eu uso aqui, que é mais barato, é o que eu encontro aqui. Ele dá uma estrutura melhor para as receitas. Eu prefiro, mas o refinado sempre vai funcionar também. Você pode usar tranquilamente, mesmo quando eu falo que é açúcar cristal, é porque é o que eu uso, mas você pode usar o refinado se é o que você tem, em casa também. Só fazendo um parênteses, que a gente estava no assunto da manteiga, quando é manteiga por óleo, essa é uma outra substituição muito importante. Depende. Quando a receita pede óleo, praticamente todas as vezes você vai poder usar manteiga. Porque a manteiga você pode derreter e aí você usa ela como se fosse um óleo. Então, qualquer receita de bolo que é a base de óleo, se você não gosta de bolo à base de óleo, quer fazer com manteiga, usa a manteiga derretida ao invés do óleo, a mesma quantidade, e vai dar super certo. Agora, quando você faz o contrário, aí você tem que prestar atenção nas etapas da receita. Como que é? Por exemplo, um bolo eu recebi uma pergunta esses dias, que foi do bolo de maracujá, que é um bolo à base de manteiga. Aí a pessoa perguntou, posso substituir por óleo? Eu vou dizer pra você que não, porque daí vai ter que ser outra receita completamente, porque a estrutura desse bolo é feita com creme de manteiga e açúcar. Você começa a receita batendo o açúcar e a manteiga, depois você vai incorporando os outros ingredientes e tal. Então vai ser um outro bolo, se você usar óleo, vai ser outro processo, você vai começar por outra ordem, vai ser completamente diferente. Então, às vezes você não vai conseguir substituir tanto, aí você vai ter que procurar alguma outra receita. Mas quando é do óleo para manteiga, daí geralmente dá certo. Aí os óleos também, tipos de óleo, se é óleo de girassol, se é óleo de canola, se é óleo de milho, de soja, que quer que seja, isso aí também fica ao seu critério. Bom, a gente tem também outros tipos de substituições que daí são mais fáceis, que é só você parar para pensar que você vai ver. Por exemplo, digamos assim, eu tenho a minha torta de limão, que é uma torta assada, e eu tenho a versão dela até de maracujá aqui no canal também, que é muito gostosa, bem parecida. Então a receita pede lá meia xícara de limão e você mistura, e aí você põe pra assar e tal, e faz a torta. Agora você me pergunta, posso substituir por maracujá? Pode, é a mesma quantidade, é líquido, o suco do maracujá vai ser líquido que nem o do limão. Então, quando você não tá alterando a textura, não tem problema você substituir. Então, se é um bolo de laranja e eu levo suco de laranja, mas você quer substituir por suco de limão, aí você só tem que ver que o suco de limão é bem azedo, né? Então eu não colocaria a total quantidade, talvez eu colocaria metade limão, metade leite, que é como eu faço na receita do bolo de limão. Mas quando é assim, você tá substituindo líquido por líquido, não tem problema. Então, é um bolo à base de leite. Eu tenho leite na receita. Você quer fazer com leite vegetal? Você tá substituindo um líquido pelo outro. Você pode. Você quer fazer ele com suco de laranja? Você tá substituindo um líquido pelo outro. Você pode. Então, você quer fazer com água? Você pode. Porque você não tá alterando a textura. Você não tá alterando a estrutura da receita. Você só tá substituindo um ingrediente parecido pelo outro. Então, dificilmente vai dar errado, né? A menos quando você tá falando, assim, de outras coisas, sei lá, um chantilly, por exemplo, que daí você tá usando creme de leite fresco, daí você não pode usar o outro creme de leite caixinha, porque senão não vai bater chantilly. Mesmo que a consistência seja um pouco parecida. Não sei se faz sentido o que eu tô falando. Mas quando são substituições assim, de líquido por líquido, ou então é um bolo que... Tô usando bastante exemplo de bolo, né? Mas porque é mais fácil. É o meu muffin de limão. Limão com blueberry. No final da receita eu coloco lá uma xícara, sei lá quanto, de blueberry picadinho. Se você não colocar, vai dar certo a receita também. Ou se você, em vez de colocar blueberry, colocar morango ou colocar maçã, vai dar certo também. Ou colocar gotinha de chocolate, vai dar certo, porque não é uma coisa, você não tá alterando a estrutura da receita, é um negócio que você coloca no final. Agora tem uma outra pergunta que pode parecer muito boba, mas que eu recebo muito, que é em relação ao fermento. O fermento biológico ou o fermento químico. As pessoas me perguntam, por exemplo, eu fiz agora a receita de
dinner rolls, né, que é aqueles pãezinhos de leite. Deliciosos, inclusive se você ainda não fez, faça, porque é muito bom. E aí eu recebi algumas perguntas falando, Fran, posso usar o fermento químico ao invés do fermento biológico? Não pode, porque é uma receita de pão. Então, receita de pão vai precisar de fermento de pão, não vai crescer se for com fermento de bolo. Então, é o tipo de coisa, tipo de ingrediente que você nunca vai conseguir substituir. Se for uma receita de pão que você precisa... Qualquer receita que você vê lá, de pizza, de pão, de qualquer coisa, que você precisa deixar crescer até dobrar de tamanho, coisa assim, você não vai poder substituir pelo fermento químico, infelizmente, porque daí vai dar outra textura, não vai dar certo a receita, vai ficar completamente diferente. Aí a gente tem as substituições dentro da mesma categoria também, né? Como eu falei do açúcar, e a gente tem do chocolate também. Chocolate ao leite, chocolate amargo, meio amargo, etc. Branco. O branco é um pouquinho mais complicado, mais diferente. Mas pro leite, pro amargo e o meio amargo, você pode substituir tranquilamente. Aí você só tem que ficar cuidando a quantidade de açúcar na receita, porque eu geralmente uso o meio amargo, é o que eu uso normalmente nas receitas. Então, se você usar o ao leite, aí quem sabe você diminui um pouquinho a quantidade de açúcar, porque o ao leite tem muito mais açúcar. Eu acho que para receitas eu sempre vou recomendar o meio amargo. Tem uma mosca aqui. Eu sempre vou recomendar o meio amargo porque ele não é nem amargão de tudo e também não é doce como o ao leite, que eu acho que às vezes o ao leite não é legal. Eu gosto do ao leite para comer, assim, né? Mas para receita eu não recomendo. Mas aí é o seu critério. Agora, quando você tá falando do chocolate branco, vai fazer uma ganache de chocolate branco, aí as proporções são bem diferentes. A proporção de chocolate para a quantidade de creme de leite na ganache, para ela dar a mesma consistência da ganache de chocolate preto. Porque o chocolate branco é um capítulo à parte, nem é chocolate de verdade, na verdade, né? Ele é uma outra coisa. A gente tem também em relação aos recheios, né, de tortas. Eu tenho torta de liquidificador, uma torta de frango de liquidificador aqui no canal. E aí você me pergunta, posso fazer com recheio de palmito? Pode, gente. Você tá usando a mesma massa, você põe o recheio que você quiser. Você pode fazer de atum, de palmito, de frango, de carne, do que você quiser. Quando você tá mexendo assim, você não tá alterando a estrutura da receita. Então, você pode aí variar, igual que eu falei dos muffins. Você pode, se você tá colocando no final a receita, você pode colocar o que você quiser, entendeu? E vai dar certo. Enfim, eu acho que eu falei, acho que o principal, espero que eu não tenha esquecido nada tão assim crítico, mas eu acho que eu falei o principal. E eu espero que isso te ajude a fazer as substituições quando você for fazer em casa, né? É sempre legal a gente se inspirar em uma receita e daí pega os ingredientes, vê o que você tem em casa e faz as suas adaptações. E quando possível você fazer a receita do jeito que é, porque, né, às vezes ela é assim por uma razão, né? Digamos que, não sei, dá um exemplo. Mas tem certos motivos porque eu usei aquele ingrediente e não o outro, o X e não o Y na receita. Então, às vezes é legal você seguir também quando você pode, mas a gente também tem que sempre estar adaptando e eu encorajo vocês a fazerem essas substituições. E eu tento falar isso nos vídeos também, você pode fazer com tal coisa ou com tal coisa, se não tiver esse, usa aquele e tal. Mas é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha esse vídeo para ele ser útil para mais pessoas, então joga aí no seu grupo de WhatsApp, joga no seu Facebook, fala do Vai Comer o Que aqui do canal, Franciele Nogueira, para mais pessoas, e eu espero que você tenha gostado, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, tchau!